Ô, Rô, vou pedir para você aguardar só um pouquinho para começar a filmar, por favor. Boa noite para todas, todos e todos que estão chegando. Boa noite para a Anabela. Eu sou a Adriana Scanavê, sou produtora do projeto Pensar e Agir com Cultura. Vou dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando nesse laboratório pela primeira vez. Hoje eu sei que está vindo um pessoal que não pôde estar nos dois primeiros encontros. Então, para vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vou apresentar a Anabela, que vai direcionar o nosso encontro de hoje. A Anabela Gonçalves tem 40 anos, é mãe, negra indígena, socióloga, formada pela FESP-SP, está cursando especialização em produção cultural contemporânea pela Escola Itaú Cultural e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul, com extensão em estudos da genealogia do gênero da PUC. É moradora da periferia sul de São Paulo, atua há 20 anos como ativista na região, com ações na área de gênero, política e cultura, em coletivos como Catu, de Educação Popular, Fala Guerreira, Periferia Segue Sangrando. Atualmente atua como presidenta da organização social e cultural Bloco do Beco, é escritora da coluna Yalodês, Desenrola e Não Me Enrola, uma mídia digital de quebrada, tem experiência profissional em gerência de projetos, planejamento e acompanhamento de equipe de ação e é também educadora. A partir das experiências e estudos de algumas bibliografias decoloniais, propõe ações de formação com base nos círculos de cultura do Paulo Freire, nas pesquisas de Linda Alcoff, Leila Gonzalez, Aníbal Quinjano, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, entre outros autores e autoras, para uma proposta de olhar sobre a periferia, as suas possibilidades e construções de trabalhos inovadores, com base na perspectiva da diáspora, que se constitui de gênero, raça, classe e os seus desafios nos dias atuais. Um currículo enorme, eu espero que vocês aproveitem essa pessoa que está aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar essa experiência. Ana, muito obrigada pelo convite, em nome do Observatório da Diversidade Cultural, do Projeto Pensar e Agir com Cultura, e também da Ana Duval, eu agradeço a sua presença e por você ter topado contribuir com o nosso laboratório. Seja muito bem-vinda e esse espaço agora é seu. Bom encontro para todos nós. Oi a todos, todas e todes. É uma honra estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo meu currículo lido em voz alta. Está longo, né? Mas eu acho que é importante a gente sempre colocar a nossa proposta de trabalho, né? Porque isso também é como a gente se coloca no mundo, e isso tem a ver com essa trajetória. Bom, eu já fui apresentada, então eu vou colocar aqui, gente, o slide, porque parte da minha apresentação também tem a ver com a nossa conversa hoje, né? Que é uma conversa bem importante para quem pensa cultura, para quem está pensando gestão. Para mim é sempre pensar a política cultural na prática, é o que eu faço cotidianamente. Para mim não tem muita outra forma, né, da gente trabalhar essa questão. Deixa eu só ver aqui que, né, só porque eu coloquei... entendi. Deixa eu voltar aqui. Para começar, eu vou ler uma poesia para vocês, de minha autoria, porque poesia é uma das coisas que vai traçar o que a gente chama de produção cultural periférica. E eu acho que é sempre muito importante a gente olhar com cuidado para essa produção, porque ela atravessa os corpos que vão produzir, que vão fazer cultura aqui na Quebrada, né? Então, eu começo lendo para vocês a Minori. Sabedoria de mãe, sua cabeça seu guia. Ela me dizia, entre conversas, sobre o futuro e a minha covardia. Bebi muita água de mina, me banhei, brinquei, comunguei com ela as vozes que me seguiam. Meu berço é a mina da Monte Azul.
sem entender, vivi em torno da água quase que uma vida. Água morta dos córregos, água viva da mina. Essa água fez a menina. Ah, se eu soubesse o que sei hoje, teria feito dela minha moradia. Mas eu sentia de outra forma, com meus baldinhos de idas e vindas. Sentia a tristeza da minha pobreza. Vergonha não. Isso nunca foi servido lá em casa em nenhuma mesa. Eu cresci em comunidade de verdade, muitas mãos para forjar essa menina. Mães de creche, crianças, homens duros, amigos e a mina. Bom, gente, esse poema é para dizer, né? Eu sou moradora, eu cresci na favela Monte Azul, ali no território que está, né, na subprefeitura de Boimirim. Hoje eu moro no Jardim São Luís, é onde eu atuo e faço a maior parte dos meus trabalhos, né? Ali ao lado do Jardim Ibirapuera, que é o Bloco do Beco. Jardim São Luís é um bairro muito grande, mas foi ali que eu fui construindo a minha trajetória pessoal como jovem dentro da periferia. Como jovem de comunidade, eu cresci nas creches, na escola pública, nesses espaços, né, governamentais que foram, que de certa forma forjam nossos corpos e estabelecem nossas relações com o mundo. Em contato com o professor Ralph, né, eu comecei a pensar o que essas organizações me traziam e como poderia ser minha atuação no mundo, né? Então, eu iniciei minha trajetória fazendo parte de um grupo que fez uma organização social em 1993, chamada TROPS, que atuou até meados de 2005, com ações voltadas para a juventude, já naquela época pensando juventude no espaço de arte, no espaço de educação e no espaço de sexualidade, de discussões de sexualidade também. Então, a partir daí começa a minha trajetória de pensar como eu poderia, como pessoa, né, atuar no mundo e criar uma posição diante do que eu acreditava que seria importante para a juventude. Dentro disso, eu participei de diversas ações, trabalhei no Instituto Sou da Paz, que era a organização que estava vindo para a periferia por conta desse dado aqui que eu apresento para vocês, né, que saiu na Folha de São Paulo, Triângulo da Morte, no extremo sul, tem 14,5 dos homicídios. Esse foi o ápice de discussão sobre violência na periferia, né? Não que antes a violência, né? A gente sabe que a violência está na periferia desde muito tempo, mas é nesse momento que os olhares das organizações sociais se voltam para a periferia sul, porque a gente tem de pano de fundo dessa notícia a discussão sobre desarmamento, né? Naquela época se discutia a proibição, né, do porte de armas no Brasil. E, em destaque, o que trazia como ilustração dessa questão era o meu território, que era o Jardim São Luís, o Jardim Ângela e o Capão Redondo. A gente era a motriz da discussão do desarmamento. Então, isso é uma coisa que marca também as relações da nossa atuação na periferia. E aqui eu coloco uma frase que é importante que a gente pensar, né, que essa violência da qual nós somos nomeados, né, que a periferia é nomeada como lugar da violência, onde a violência se acontece, onde ela se estabelece, é uma criação de um processo estrutural muito maior, né, que não vai começar na periferia, mas que começa lá no século XVI, né, com o processo de invasão dos territórios indígenas e com o processo de escravidão, né, e tráfico negreiro no mundo. Né? Nesse processo se estabelece uma relação de estranhamento do outro ser o periférico, do outro ser o menor, do outro ser o sem alma, do outro ser o sem intelecto, né? É nesse processo aí de construção do que a gente chama hoje, né, de boca cheia de modernidade, que vão se estabelecer no micro
e no macro, territórios considerados à margem, né? E é importante a gente pensar a margem, porque essa é a primeira palavra que vai surgir para nos chamar, né? As pessoas que vivem à margem, né? Os marginais, né? Quem está à margem da sociedade. Vai demorar um tempo o conceito periferia, né? Que vai vir de outra discussão bem mais tarde, né? No campo político, a gente surgir, aparecer a palavra periférico, né? Mas é sempre bom lembrar de onde vem, né, essa ideia de marginal, né, que hoje é muito usado da relação da criminalidade, mas que tem muito a ver também com poderio econômico. Eu trago aqui uma reflexão da Audre Lorde, que para mim é muito cara, muito importante, e que, de certa forma, é o guarda-chuva para a gente pensar a produção e a gestão cultural nas periferias da cidade, né? Primeiro, porque a Audre Lorde, ela traz um personagem à tona que muitas vezes, né, quando a gente vai falar do surgimento do movimento cultural na periferia, não é o protagonista, que é as mulheres, né? E a Audre Lorde traz primeiro esse personagem, que para mim é muito importante, e ela fala que a poesia não é um luxo, né? Ela é uma necessidade do ser humano, ela é uma necessidade vital, que vai estabelecer a qualidade, né, e as possibilidades de criação de sobrevivência. Então, é importante a gente juntar essa relação da Audre Lorde com o que ela traz, com o surgimento da poesia sendo uma das linguagens protagonistas nas periferias da cidade. É importante lembrar que antes, né, nos anos 80, a gente não tinha esse contexto que a gente fala hoje de literatura periférica, né? Como eu disse, a palavra periférica é uma palavra tardia, ela vai chegar bem depois. A gente vai primeiro ser chamado de literatura marginal. Lélia Abramo é uma das pessoas que vai começar a olhar para a periferia, primeiro para o movimento punk rock, né, dos jovens, da juventude da periferia, e vai começar a olhar ali, ver o movimento de cultura e falar assim, olha, para além dos dados de violência, para além da marginalidade, existem... Gente, acho que tem o microfone aberto. Eu fui, enfim, um projeto em Itabirito. Estou tentando achar quem é. Gente, alguém está... Eu peguei bastante Rodrigo, você conseguiu me ajudar para montar? Quando eu assumi as coisas que eu iria fazer no meu projeto, eu ainda não tinha uma data. Porque vai ser uma feira literária, dentre outras ações, e também tem uma ação com grafite e tudo mais, enfim, uma coisa que vai... Será que é a Bárbara? Não, né? E... Acho que foi. Foi. Obrigada, gente. Aqui estava o assunto cruzado, estava começando a dar um tilt no cérebro. Mas, enfim, então ela vai trazer essa importância, o que nos dá uma pista. Por que a poesia foi, de certa forma, teve, de certa forma, um papel fundamental no que a gente vai chamar de produção cultural periférica logo mais à frente, né? Mas que até então, nos anos 80, vai ser chamada de literatura marginal. E aí, ela ainda não estabelece, ver do jeito que a gente conhece hoje, né, uma relação de classe. Ela vai permear lugares da cidade considerados setores marginais ou grupos marginais, né? Não está ainda no conceito que a gente vai estabelecer de periferia que vai vir depois. Mas é importante a gente olhar para esse texto da Audre, que ela vai nos dando uma pista, porque eu acho que a Audre ela tem uma coisa muito parecida com a gente. Nós temos temáticas educacionais, sociais e escritas semelhantes quando a gente vai pensar o nosso meio, quando a gente vai pensar a quebrada, quando a gente vai pensar a sociedade, né? E tem coisas muito semelhantes entre nós. Aí aqui
eu gosto sempre de lembrar, como eu disse, que é fundamental a gente entender, porque eu acho que o papel do gestor, ele está sempre conectado com a ideia de olhar, analisar o pano de fundo, né? O gestor, ele não é o gestor, o produtor cultural, ele não é só um executor, mas ele também é um curador da obra. Ele também é uma pessoa que precisa pensar no pano de fundo social, o que essa obra estabelece de diálogo, né? Com o que ela está dialogando, o que ela apresenta, que tipos de debates ela levanta. E eu vou lembrar da importância disso, lembrando vocês do movimento do racismo científico. Era ciência, uma coisa que a gente aprova, que a gente renoma, que a gente entende a importância, mas, ao mesmo tempo, foi estrutura para a construção das ideias raciais de racismo que a gente conhece hoje. E aí, assim, a gente vai falar tanto do Renato Ken, da Nina Rodrigues, mas outros autores estruturais quando a gente vai estudar, né? O Hegel, o Kant, que também estabeleciam relações racistas no desenvolvimento do seu pensamento e da sua obra. É importante lembrar que o Hegel ele chegou a falar que o branco pobre tinha mais condições intelectuais do que o negro, desqualificando 2 vezes as nossas relações sociais, intelectuais de produção. Então, é importante a gente entender o que está no pano de fundo quando a gente está estabelecendo uma relação de gestão, né? E aí eu trago aqui o epistemicídio, que é uma coisa importante, né? Que nossa querida Sueli Carneiro traz para a gente, que é a supressão dos saberes da população negra. Então, o que está de pano de fundo quando eu olho como produtora, como gestora cultural na periferia? Eu olho, né, que a população periférica é uma população indígena e negra, uma população que foi desprovida dos bens financeiros, né, despropriada dos bens financeiros, dos bens de consumo, né, que vão se estabelecer, se organizar em um território considerado economicamente desvalorizado na sociedade em determinado período de tempo e época, lembrando que esses territórios nem sempre foram assim. A minha região, por exemplo, a região do Embu-Mirim, que é próximo de Santo Amaro, que era um município, né? O Santo Amaro já foi considerado uma cidade. Então, a gente está falando de um território que era um território rural, onde estavam estabelecidas as olarias, as maiores olarias da cidade de São Paulo e as maiores plantações de café, milho e feijão. Né? Com o desenvolvimento da cidade, com as mudanças das perspectivas econômicas, os sítios foram loteados, viraram lotes, viraram fábricas, e a periferia foi um lugar, principalmente no que diz respeito a Campo Limpo, Santo Amaro, que a gente ainda vê vestígios disso, a gente consegue perceber, uma região industrial, né, cheio de indústrias, de grandes empresas, onde também foi o berço do nascedouro do Partido dos Trabalhadores, né, e da onde nasceu pessoas fundamentais e importantes na luta política, tanto no que diz respeito à caristia, como outras lutas, como Santo Dias, né, que leva o nome do parque no Capão Redondo. Né? Então, tudo isso é o pano de fundo desse território. Então, quais são as principais figuras? Quais são as principais lutas? Como que esse território surge? É necessário que a gente se debruce também, quando a gente vai falar de produção cultural, a cultura que já se estabelece, né? E que tipo de cultura nós podemos discutir e estabelecer nesse território. Aqui eu trago, já para falar do movimento de cultura de periferia, uma das maiores manifestações que a gente conhece, e eu acredito que a primeira grande grupo cultural da periferia de destaque, são as posses de rap. Né? Então, a gente vai lá nos anos 80, no final dos anos 80, no processo de democratização do Brasil, vai surgir um movimento muito importante, com base no hip hop,
né, tendo todas as linguagens do hip hop unidas numa ideia de discutir o papel da juventude negra brasileira, o papel da juventude periférica, a cultura periférica, né, e diversas outras questões que envolviam, né, tanto do genocídio, quanto da falta de direitos, da invisibilidade, do racismo, diversas questões que envolviam essa linguagem cultural. E aí eu trago aqui para um destaque de um conceito criado, nascido na periferia, na zona leste de São Paulo, em Perus, no Quilombaque, que é a civirologia. Civirologia foi cunhado, né, dentro do movimento da comunidade cultural quilombaque, que diz respeito às nossas técnicas de se virar, né? E o movimento de cultura, antes de qualquer coisa, criou uma técnica, né, chamada civirologia, trabalhar com o que temos, com as nossas possibilidades, né, onde muitos só viam violência e pobreza, estava lá, grupos de jovens das periferias se reuniam, né, no centro de São Paulo, para criar possibilidades de discussões sobre a cultura periférica e fazer apresentações culturais, né, gente? Não era só... tinha a apresentação dos b-boys, dos rappers, de grafite, tudo isso acontecia ali no contexto da rua. Então, a gente percebe também, numa análise de gestão, numa análise de produção, que a rua é um dos fatores estéticos que vai construir essa ideia de cultura periférica, né? Então, ela nasce e ela vai se manifestar em espaços conectados ao único espaço público, naquela época disponível para as populações da periferia, a gente fala, né, sem catraca, né, espaços sem catraca. A cultura periférica ela bebeu, ela foi se alimentando de diversas expressões culturais que já existiam e já eram, de certa forma, reconhecidas, né? A gente tem o hip hop, e a gente pode falar que o hip hop vai beber na cultura norte-americana, né? Em outros, e beber no punk, e beber nas músicas jamaicanas, e construir essa ideia e essa linguagem que é o hip hop no Brasil. Então, a gente conhece a cultura do outro, há ali, né, uma identificação de gênero, de classe, né, racial, e aí essa cultura ela é transformada. A gente vai identificar esse mesmo processo no que diz respeito ao sarau, né? Os saraus, eles nascem na França, né? Faz parte de uma cultura europeia, que data, e mais ou menos em 1800 e pouco, Dom João vai trazer para o Brasil os saraus, e eles vão começar a acontecer no Rio de Janeiro. Depois, os fazendeiros de São Paulo vão trazer essa ação também para São Paulo. Ela, a forma mais próxima do que a gente pode chegar a um sarau, foi os que aconteciam na semana de 22, né, na Semana de Arte Moderna. Oi? Alguém falou comigo? Acho que não, entrou sem querer. Então, na Semana de Arte Moderna, que vai acontecer durante esse período, vai ser esquecido, e muito tempo depois, quando ninguém mais imaginava que podia acontecer, a periferia vai lá pegar esse movimento, né, lá de 1800, e trazer para a periferia com uma nova roupagem, com características que já tinham no sarau, que era a ideia de que a gente pudesse fazer cultura, né, bebendo, dialogando, que a cultura ela estivesse num espaço um pouco mais relaxado, um espaço de criação, né, e depois ela é trazida nessa perspectiva que a gente conhece mais hoje. E tecnicamente, o sarau periférico ele tem uma qualidade diferente dos saraus que eram feitos na França,
ou mesmo na Semana de Arte Moderna, porque ele tem o quê cênico. Ele vai trazer a linguagem cênica para dentro desse sarau, né? O sarau da periferia não é só você ler poesia, não é sobre só ler poesia, não é sobre mostrar quantos autores de poesia eu conheço, ou trazer o autor mais o outsider da sociedade para a roda. Não é sobre isso. O sarau é sobre compartilhar o que a Audre Lorde coloca para a gente: possibilidades e caminhos de vida, de sobrevivência, formas de estabelecer estratégia na atual conjuntura que a gente vive. Então, assim como o rap, que também faz da poesia cantada, é a construção de um relato periférico na busca e na reflexão de estratégias para superar esse cotidiano, o sarau também, e os poetas que vão se estabelecer no sarau vão procurar essa expressão para construir trajetórias e formas de desenvolver, né, essa ideia da cultura periférica. Pensando sempre, gente, que esses marcos que eu coloco, as posses de rap, o sarau, eles não são únicos, mas vamos dizer que ele vai conseguir reunir coletivos de diversas áreas das artes, de teatro, de dança, para comungar ali a necessidade da construção de um cenário cultural periférico, né? Então é importante a gente notar isso. Há outras manifestações, lógico, que existiam. A gente tem o Teatro da Monte Azul, que é bem antigo, nos anos 80 já desenvolvia espetáculos teatrais, junto com diversos diretores, não vou lembrar de todos agora, mas um muito importante que fomentou o teatro periférico na Monte Azul foi o Reinaldo Maia, né, criador do Galpão, e foi formidável que ele desenvolveu, porque ele já vinha dessa ideia, que é uma ideia que eu vou dizer que não é uma ideia que tinha tão forte na periferia, que é a arte de guerrilha, né? Que também é aí um lugar que dá, um campo que dá para se estudar, né? Durante a ditadura, pós-ditadura, o teatro de guerrilha em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que vai estabelecer essa mesma estratégia de construção de texto para repensar e criar estratégias para a realidade opressora que se dava. A gente vai ter um outro movimento aqui na periferia, que é esses mais fortes, né? Do qual eu falei. Um marco na construção do pensamento periférico que a gente conhece hoje é o disco Raio-X do Brasil, de 1993, do Racionais MCs, né? Foi Raio-X, ele é um marco, porque ele traz para a gente a reflexão muito forte do cotidiano, né? Trazendo letras que vão, de certa forma, marcar a construção dessa ideia do ser periférico, de como esse ser periférico se manifesta, como ele se estabelece, quais são as questões, né, da cultura, do cotidiano, que vão tocar, né, as pessoas durante esse período. Então, quem não conhece Racionais, mas se interessa por produção cultural periférica, eu indico, ouçam esse EP, né, que ele é muito importante, ele traz reflexões de um período social dentro da periferia, né? Hoje, ele não é só mais um EP, né? Ele é o que a gente chama de construção social histórica já, né? Quando a gente vai pensar em produção cultural periférica, não dá para não reconhecer a contribuição, né, do Racionais no que diz respeito às relações, né? E em 1997 eles lançam o EP mais conhecido, que é Sobrevivendo no Inferno, que é o mais famoso de todos, porque é a primeira vez que a periferia
houve os dados de desigualdade. Lembrando, né, que a mídia jornalística nessa época é aquela lá que eu mostrei para vocês no começo. Nós estávamos na maioria do tempo nas páginas de notícias populares, e quando a gente saía numa Folha de São Paulo era para dizer de algum escândalo de criminalidade maior ainda, provavelmente que relacionava com alguma pessoa branca, né? Porque essa matéria do Triângulo da Morte, ela vai sair exatamente porque um dono de uma padaria acaba morrendo, e ele era uma pessoa branca dentro desse contexto, né? Não é bem sobre as relações que estavam acontecendo na periferia, porque nesse momento social, o cemitério do Jardim São Luís já era o maior cemitério da América Latina, com o maior número de pessoas jovens mortas de forma violenta, de 13 a 18 anos, né? Então, não era simplesmente sobre a violência, era com recorte. Mas nesse EP de 1997, Sobreviver no Inferno, né, o Racionais começa o disco dizendo 60% dos jovens de periferias sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente, né? Então, o Racionais vem e escancara musicalmente uma coisa que se sabia, mas quando você fala é como se houvesse uma revelação, né, de verdade sobre o que está acontecendo. Esse ano, né, foi o ano onde o maior número de homicídios, né, mas que também, ao mesmo tempo, a periferia começa, por meio do Racionais, a olhar para si de uma forma diferenciada. Racionais começa a provocar a gente a nos olharmos e falarmos: olha, nós somos negros, nós somos pobres, estamos aqui numa conjuntura de violência, mas isso não é por acaso. E aí a gente começa a olhar para isso de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, Racionais também imprime uma ideia de 100% negro. O mundo é diferente da ponte para cá. E colocando isso de uma forma qualitativa, não pejorativa. Ao mesmo tempo que o Racionais fala dos nossos problemas, ele também fala do quanto isso são ferramentas de guerrilhas, que o crime, que a forma com que a gente se organiza, que as favelas, que a forma que a vida se dá na periferia é uma forma de organização, sim. Talvez não seja a melhor forma, mas não dá para se negar que é uma forma de uma população em situação de vulnerabilidade se organizar. Bom, e aí a gente continua, né? Os Racionais, ele, de verdade, aqui tem uma citação do Pablo Tiaraju. Quem não conhece, gente, por favor, o Pablo, o Tiaraju, mais conhecido não, é do Tigana essa? Não, é do Tiaraju, gente, desculpa, a citação embaixo está errada, tá? Não é do Tigana, não, é do Tiaraju. Acho que eu mudei o slide, esqueci de trocar aqui, mas depois eu vou colocar para vocês aqui no chat. É do Tiaraju essa citação, onde ele fala sobre a importância de olhar e analisar o contexto periférico. O Tiaraju acabou de lançar um livro que chama 40 Ideias de Periferia. Eu indico para todas as pessoas que trabalham, pensam ou criam cultura na periferia, que são produtores e gestores de cultura, devem ler esse livro, porque ele é um tratado histórico, assim como os discos do Racionais, né, que vai um pouco desmistificar, trazer ideias, né, mistificantes sobre a periferia, né. Ele vai discutir essas ideias, como, por exemplo, que a periferia não tem formação política e, por isso, sempre vota errado,
Tiaraju discute essa questão, que é uma questão muito popular e que as pessoas falam assim como se fosse qualquer coisa, e ele vai discutir ali que não é bem assim que isso se dá, e vai discutir os principais problemas políticos nos últimos anos, que fez com que muitas vezes as pessoas da periferia não tivessem com os votos alinhados com a classe média ou com a classe intelectual da cidade, né? Seja de São Paulo, seja do Brasil. Mais uma vez, fala de novo o nome do livro para mim, para eu colocar aqui no chat. 40 ideias de periferia. Valeu. Do Tiaraju, não tem como errar. Valeu, obrigada. Gente, depois também eu posso colocar a indicação direitinho. Tem todas no Amazon, dá para comprar como e-book, dá para comprar nas livrarias de Quebrada, todos os lugares está tendo aí, e esse livro é resultado de um conjunto de artigos que o Tiaraju, eu acompanho ele há algum tempo. Ele também tem uma tese anterior, que é o ser periférico, né? Ele vai falar quem é esse ator, quem é esse artista da periferia, quem é esse artista que faz o sarau, quem é essa pessoa que constrói essa ideia cultural de periferia, né? Também é um trabalho bem importante do Tiaraju, que vem contribuindo aí numa ideia de não somos mais os objetos de estudos, né? Agora nós da periferia estudamos. Essa é uma chave que mudou há pouco tempo, né? A partir do ano 2000, com a universalização da educação superior, e que promoveu aí que a gente conseguisse adentrar as universidades e conseguir construir reflexões e conhecimentos como essa, né? A ideia da metamorfose semântica da palavra periferia, que eu havia colocado para vocês, que antes essa palavra ela não existia. A partir das discussões internacionais de política internacional, que vai tirar a ideia de terceiro mundo e vai colocar a ideia de países periféricos, essa palavra também vai atravessar diversas fronteiras, vai se transformar, vai ser feito, fazer capitão, não sei se vocês conhecem fazer capitão, vocês já fizeram isso? A mãe de vocês já fizeram? Que é quando você faz o bolinho com farinha e feijão e carne e come com a mão, né, para fazer capitão, né? Foi feito capitão da palavra periferia, os periféricos comeram e transformaram numa ideia, né, de cultura que tem a ver com a estrutura e o território periférico. Então, a cultura periférica ela tem algumas bases importantes, né? Que é a ideia de democratização, a ideia de que a cultura ela não tenha catracas, que ela seja para todas as pessoas, que ela dialogue com todos os públicos, com as necessidades dos públicos da periferia e que consiga ser realizada em espaços públicos ou coletivos de cultura, espaços que têm a ver com as relações periféricas, né? Mas isso quer dizer que a cultura periférica não pode acontecer no Teatro Municipal? Não só pode, como aconteceu agora na Semana de Arte Moderna, né, gente? Ela pode percorrer a cidade inteira, mas ela tem linguagem, ela tem uma discussão e ela tem questões que são fundamentais para pensar quando a gente está chamando um produto uma ação, né, um movimento de cultura periférica. Em 2000, aqui tem uma publicação da Caros Amigos que é muito importante, né, que também é um marco, quando sai na revista Caros Amigos uma edição especial, né, sobre a literatura marginal, referindo-se aos escritores periféricos, né, porque ainda essa chave ela não tinha mudado totalmente, né? Então, muitas vezes quando a gente vai fazer buscas no Google, na internet, tem muita coisa antiga da produção cultural periférica que você ainda vai achar como cultura marginal, né? Mas aí já estava estabelecido o que a gente chama de movimento de cultura de periferia. Por quê? Em 2001 estava nascendo a Cooperifa, né?
E por que eu falo da Cooperifa? Porque a Cooperifa é, né, um dos iniciantes, né, um dos movimentos mais antigos de sarau da minha região, tá, gente? Pode ter outros em outras. A gente sabe que tem sarau na cidade inteira, mas um dos movimentos que eu acredito que da cidade de São Paulo mais antigos de sarau é a Cooperifa, né? Que foi ali idealizada pelo Marcos Pezão, pelo Sérgio Vaz, por diversas pessoas, né, mulheres da cultura, homens, rappers, né, tem uma característica bem forte, um pé, né, no rap. O movimento da Cooperifa nasce com uma relação muito forte com o hip hop, e isso tem a ver com ele ser um dos primeiros movimentos, né? Ele vai muito beber dessa ideia de posse, ele vai muito beber do que já tinha sido realizado dentro da cultura periférica, né? E depois ele expande como o próprio conceito de cultura periférica vai se expandir e vai incluir todas as linguagens artísticas, né? E a gente vai ver aí surgir diversos movimentos importantíssimos a partir dessa ideia, desse lugar. E por que é importante isso? Porque criou. Por que é importante falar cultura periférica? Por que tem que ser cultura periférica? Porque quando a gente estabelece, cria um conceito cultural, a gente cria um lastro e uma ideia de produção de uma cultura. E quando a gente pensa a produção de uma cultura, a gente começa a pensar política pública e financiamento para isso, né? E a gente começa a pensar que tipo de política pública, que tipo de ação cultural é importante, fundamental para esse movimento, que não é igual que existia, né? Que não pode ter as mesmas características das ações anteriores. Por quê? Porque ele tem um recorte social muito forte, porque ele está imbricado diretamente com lutas diárias dessa população. Então, ele vai ter que ter ali um diferencial. Como eu disse, essa produção cultural, ela vai ter um processo aí, até chegar aqui, né, muito grande, e ela vai se envolver por meio desse primeiro boom, que foi o rap, né, o hip hop, as linguagens de hip hop, as linguagens da cultura de rua. Ele vai começar a incluir, né, na sua movimentação, uma ideia de fortalecimento da nossa diáspora africana. E isso vai ser muito forte no surgimento dos movimentos. A gente, por meio desse movimento, vai surgir o Mojá, vai surgir Capulanas, né? Vai surgir a Cia Sansacroma, que é uma cia muito importante, né? Fundada pela Gal Martins, e ela tem um marco cultural muito importante dentro da cidade de São Paulo, porque a Gal, ela é percussora, né, da dança contemporânea dentro da periferia, numa chave de pensar os corpos africanos na dança contemporânea, né? Então, é um movimento muito importante, muito fundamental. Ela acabou de ser reconhecida agora como honoris causa, e é mais do que importante, fundamental esse reconhecimento, porque ela reconstrói uma ideia de corpo, né, e de corpo político, social, periférico, né, numa das chaves da cultura que durante muito tempo foi uma chave muito elitizada e que ainda temos dificuldade de discussões em algumas categorias de dança, de pensar um jongo como uma categoria de dança, de pensar, né, o samba de roda, de colocar o funk como uma linguagem de dança, né? E tudo isso tem a ver com os corpos que essa cultura atravessa, né? A gente, né, viu que essa construção, né, essa desconstrução, né, essa usurpação da cultura da diáspora, da cultura negra e da cultura indígena, trouxe uma ideia de que tudo que é cultura sai de uma chave do Ocidente. Né? E a gente não consegue olhar, né, para as misturas e transformações e essa metamorfose que as periferias fazem nas transformações culturais, que a gente poderia aqui abordar outras linguagens mais antigas que passaram pelo mesmo processo, como o maracatu, né, como o forró, né, o samba. A gente poderia trazer aqui diversos tambores, né, e a própria ideia de tambor,
né, na construção de uma transformação cultural, nessa metamorfose. Mas aqui a gente vai focar bem nessa ideia da cultura periférica. E aí, desde lá até agora, né, gente, só nascem movimentos novos. A gente tem os cineclubes, cinebecos, que foi um marco muito importante na periferia sul, que foi uma ideia de democratização e acesso ao cinema, né? E o Cinebecos, quando ele surge, ele traz para a gente não só a ideia da gente conseguir assistir os filmes, né, mas a ideia de produzir filmes. E depois a ideia de dialogar com os cinemas tradicionais sobre como a gente faz para assistir filmes também lá. Então, uma discussão muito grande sobre acesso cinematográfico, sobre acesso cultural, né, o próprio grupo Mojá, que existe até hoje, né, muitos de vocês devem conhecer, traz a discussão da dança, né, das cantigas, da diáspora, né, para esse contexto periférico. O Euler, que é um dos produtores, né, junto com a Lânia, desse coletivo Mojá, é um precursor, né, da discussão da musicalidade africana aqui nas periferias, né? Ele promove um dos maiores eventos de tambores da cidade de São Paulo, que é a Noite dos Tambores, que não aconteceu durante a pandemia, mas a gente está torcendo aí para que em setembro ele retorne para a gente, que ele acaba trazendo tambores de todos os lugares do Brasil, para que a gente conheça a excelência e a multiplicidade cultural dos tambores africanos no Brasil. Outra iniciativa que foi fundamental para fortalecimento, né, e consolidação do conceito da cultura periférica foi essa revista, né, produzida pela Ação Educativa, junto com Elisandra Souza, que era uma agenda, né? Era a agenda cultural da periferia. Mensalmente, a Ação Educativa, né, ela publicava essa revista mostrando a riqueza e a construção de um circuito cultural, que a gente pode olhar para a Sul, mas que está acontecendo simultaneamente em todas as periferias da cidade, né? Eu citei aqui a comunidade quilombac, que é um dos movimentos, mas existem muitos outros movimentos na Zona Leste, né? E a Zona Leste, até por ter uma história muito melhor documentada, historicizada, né? Os movimentos de cultura têm uma base, conseguem ter uma base ancestral até mais consolidada, como a Igreja dos Pretos na Penha, né? Tem todo o movimento ali, tem o campo de futebol também, que é acho que é o primeiro time que vai chamar Negritude. E isso era assim, foi uma coisa revolucionária, né, dos anos 70 e 80, que existe até hoje. Um clube de futebol chamado Negritude, lá na Zona Leste, e onde desse campo, desse clube de futebol que tinha os jogadores de futebol, mas tinha também o baile black, e tinha a posse de rap, e a Igreja dos Pretos, também foi onde nasceu, né, o maior movimento político negro, né, o MN1, que é o movimento, né, unificado, o movimento negro unificado, que foi um dos movimentos, né, que teve, né, nem tantas pessoas formadoras e fundamentais para a discussão do racismo e da negritude no Brasil, como Lélia Gonzalez, né, e outros nomes incríveis que participaram, né, na formação do movimento unificado negro, que é da onde as periferias, em sua formação política, conseguiam beber, né, para pensar o movimento cultural, né, conectado à diáspora negra numa chave politizada, né, numa chave de pensar cotas, né, porque é daí que sai a ideia de cotas, do MNU, da onde vai sair a ideia de genocídio, né, de usar essa palavra que o Estado não assume, não escreve, né, e nem fala, né, corre dessa palavra, né, que é assumir que existe um genocídio negro em curso nas periferias. Vai sair daí desses movimentos.
O Tiaraju, também aqui tá, o nome tá errado, gente, desculpa, tá? Também é do Tiaraju essa citação. Tiaraju, ele vai colocar 5 pontos que são os principais da movimentação da produção cultural periférica, tá, gente? Forma de pacificar contextos tomados pela violência, forma de sobrevivência material alternativa ao trabalho capitalista e às atividades ilícitas, forma de melhorar o bairro, maneira de fazer política e tentativa de humanização de um contexto violento. Tá? Ele vai levantar aí que essas são 5 chaves, né, que vão ser os indutores, né, do crescimento e da movimentação da cultura periférica. Tem vários outros que a gente pode colocar junto. A cultura pela cultura também é uma chave, né? Fazer cultura está, né, numa ancestralidade cultural da população que ocupa essa cidade por nossa descendência nordestina, né? E nada mais velho no contexto de produção cultural, mais sábio, né, com raízes muito mais profundas na produção cultural e na construção da cultura do que o Nordeste brasileiro, principalmente porque foram, né, as principais capitais desse país durante muito tempo. Bom, aqui mais uma reafirmação, porque nunca custa a gente ter aí, né, formas da gente conseguir justificar, né, a ideia de que nós precisamos entender a produção cultural periférica como uma produção em si, porque ela carrega consigo, né, ela carrega amarrada relações de raça, gênero e classe, e ela vai experimentar das relações políticas sociais para a construção, né, das suas obras artísticas, né, da arte em si, né, da produção da arte, para além da produção cultural, como um conceito amplo de pensar uma nova forma de viver a periferia também, né? Como que a gente estabelece aqui relações de qualidade de vida, né? Como que a gente relaciona a nossa vida, nosso crescimento econômico com o crescimento da periferia? Como que a gente faz o dinheiro ficar na periferia e fazer com que as pessoas consigam ter qualidade de vida por aqui? Como que a gente expande ações, espaços culturais sem ficar o tempo todo dependendo do Estado? Ou, né, o Estado, quando ele tem uma chave de levar a cultura e não de reconhecer a diversidade cultural local, né? Que essa é uma chave que a gente vai olhar daqui a pouco, mas que é muito importante, né? Porque demorou muito para que acontecesse uma ideia de olhar a cultura não como uma coisa que você leva para o outro como um presente, mas que eu, como produtor cultural, eu, como gestor, tenho que reconhecer o que já acontece nesse território. Mas para eu olhar o que acontece nesse território, eu preciso conhecer a história desse território para eu conseguir olhar para além do meu gosto, do meu desejo de cultura, do que eu, Anabela, né, considero uma chave de qualidade cultural, mas que eu consigo olhar para a construção cultural não a partir da minha chave individual ou do que eu considero ou que minha formação estabeleceu somente, né? A minha bagagem de formação, de conhecimento cultural, ela tem que de alguma forma fazer essa metamorfose de reconhecer o território e a produção cultural que já existe lá, para que isso se estabeleça um diálogo no processo de produção e de gestão cultural. Então, não adianta, né, eu chegar numa casa de cultura, lá no meio, né, da periferia, onde todo dia toca rap, né, no bar, todo dia toca pisadinha do lado, e ignorar esses equipamentos, porque eles também produzem, de alguma forma, um repertório cultural. Como que eu estabeleço diálogo? Se o sarau nasceu no bar, né, o bar é um espaço de referência cultural periférico. Como que eu dialogo com esses espaços na construção de uma programação, né?
Aqui é um trecho de uma música dos Racionais, né, para gente, que eu trouxe como texto, né, problemático da construção da cultura periférica, que o Racionais fala, né, problema com escola, eu tenho mil fita, inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é mais esperto, ginga e fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó, subiu. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Nós aqui, nós é isso, aquilo, que você não dizia, seu filho quer ser preto. Ah, que ironia. Cola o pôster do Tupac aí, que tal? Que você diz? Sente o negro dama, vai, tenta ser feliz. Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? Bom, essa é uma reflexão, né? Do Vida Louca. Ai, tem mais uma frase. O que você deu, o que você faz, o que você fez por mim? Né? Que é um pouco essa transformação do ser periférico, né? E da produção cultural periférica. O Mano Brown coloca aqui, né? De marginais, marginalizados, territórios de empobrecimento, territórios violentos, territórios da falta. A cultura periférica cresce ao ponto do menino branco da classe média colar o pôster de um cantor negro no quarto dele, usar roupas características da população negra, corrente, calça e tal, e cantar, né, e falar gírias de uma construção muito longe, ou às vezes nem tocada pela sua realidade. É isso que a gente fala que a cultura periférica não é mais simplesmente, não é um termo vazio, ele é um termo que constrói personalidade, que refaz a ideia de humano, né? Trazendo essa dicotomia e essa discussão sobre cultura negra produzida no Brasil. Eu estava falando para vocês sobre a perspectiva de cultura, tá, gente? Esse é o último slide, eu paro de falar para a gente abrir, para a gente bater um papo, tá? Existem várias perspectivas conceituais sobre cultura, né? Existem as sociológicas, as antropológicas, mas as mais usadas ultimamente, né, nos grandes setores de cultura para pensar a produção cultural são as antropológicas, supostamente consideradas mais humanas, porque elas olham para as minúcias, né, para as particularidades, seja do objeto, seja de um lugar, seja de uma pessoa, né? A antropologia da moda, a antropologia da agricultura, então ela vai começar a olhar para os pequenos temas sociais, entre aspas, que não são pequenos, são grandes, tá? Mas olhar para as minúcias, para os detalhes, para os relatos, como essas pessoas vivem e se estabelecem. E também existe a perspectiva cultural antropológica, que aí ela vai colocar, remeter aos elementos de ordem cotidiana, como o pensamento, os valores, os hábitos, os demais aspectos identitários, né? Coisas que a gente acabou de falar. Então, para a gente olhar para a cultura periférica, esse conceito nos ajuda muito a pensar a produção cultural. Representa os pequenos mundos constituídos pelos indivíduos que lhe garantem equilíbrio e estabilidade no convívio social. Eu coloco e penso que o rap, ele né, ele foi durante a década de 80, de 90, o que promoveu o equilíbrio social e a possibilidade de hoje a periferia discutir outras temáticas, mesmo dentro do rap, como crioulo, outras temáticas para além só da violência, como o amor, né, como coloca o Emicida, como a forma de viver, como o meio ambiente, as mulheres em outros papéis e outras discussões relevantes. O universo simbólico determina acho que de uma coletividade, determina
princípios, pluralismo, diversidade cultural. Isso é muito importante, né? Aqui tá trocado, tá, gente? Você vê que a pessoa é muito boa em fazer slide, ó. É o universo simbólico de uma coletividade, tá? Então, isso é muito importante. Qual o universo que essa galera vive, né? Isso é uma coisa que está muito presente na discussão do funk, do movimento funk, né? As pessoas pedem do movimento funk coisas que não estão presentes no universo simbólico da juventude brasileira. Não estão porque não está sendo falado na escola, não está sendo falado em casa e não está sendo falado na TV. Então, quem está falando com a juventude sobre sexualidade, drogas e crime? Né? Os bens culturais são produzidos através da interação social do indivíduo, que constrói seus valores, modo de pensar, fazer, sua identidade em meio à pluralidade que permite ao indivíduo estabelecer um lugar próprio. Processo coletivo incessante de produção de significados que molda a experiência social e configura as relações sociais. Isso é muito importante, gente, porque uma coisa, eu coloquei aqui diversos conceitos e termos sobre a cultura periférica. Eles não podem ser de nenhuma forma endurecidos, né? Eles não podem virar uma cartilha, porque a cultura, ela é motora, ela se transforma, ela é cíclica, ela estabelece relações com as necessidades locais, né, de cada cidade, país e bairro. Então, a gente não sabe daqui até 2050 qual vai ser o panorama, as necessidades e o principal diálogo que a cultura vai querer travar com as periferias da cidade. Então, ele é temporal. E aí ele precisa sempre estar sendo revisto e reanalisado a partir do próprio território. As políticas públicas que tomam por referência essa dimensão cultural estão normalmente focadas nos hábitos e o uso do tempo livre dos indivíduos ou pequenos grupos, e no apoio à produção e difusão cultural de práticas culturais tradicionalmente excluídas das políticas públicas. E essa é uma escolha na hora da produção, né? Muitas vezes a gente... a sociedade não está na escuta sobre o que esses grupos sociais necessitam quando diz respeito ao diálogo cultural, à cultura, né? Então é importante a gente pensar sobre isso. Essa é uma visão antropológica, tá, gente? Do olhar sobre a cultura. Ela não é determinante, nada aqui do que eu falei é determinante, na verdade. Eu trago para vocês uma perspectiva para pensar a gestão e produção cultural na chave das periferias da cidade, tá bom? Agora eu queria abrir para a gente conversar um pouco e talvez até tenha algumas questões que vocês queiram que volte, que eu explique mais, que traga alguma reflexão. Vou abrir agora para ouvir vocês um pouco. Eu vou organizar aqui. Opa, vou organizar aqui a ordem de falas. Tá, eu vou tirar aqui da apresentação, tá, gente? Isso. Aí, pessoal, vocês vão levantando a mão, que eu vou organizando aqui a ordem de fala de vocês, tá? Vou passar para a Camila. Camila, com você. Oi, Anabelle, boa noite. Oi, boa noite, Camila. Tu pode falar mais um pouco sobre a questão do espaço? Porque você falou sobre a cultura periférica e depois disse, não que isso não possa ser feito no teatro, acho que foi isso que você usou, né? E aí, eu queria... Tu pode só desenvolver mais um pouco isso para mim, por favor? Claro, Camila. Olha, quando eu falo isso é porque muitas vezes existe uma ideia de que a cultura periférica só se produz na periferia. De fato, ela nasce lá, ela é criada lá, os grupos são de lá, né? Mas elas podem andar o território, né? Elas podem ir para outros territórios que não necessariamente são os territórios de periferia. O SESC, né, que muitas vezes é o SESC 24 de Maio, lá no centro, né? O SESC Consolação.
né, tem muita produção cultural periférica se apresentando nesses espaços, no Teatro Municipal, como teve agora as apresentação, né, do Sarau do Binho e outros, com a produção literária, né, a produção cultural da periferia, musical da periferia. Então, ela anda, né, dentro da cidade. Mas a análise sobre a produção do que a periferia está falando, está dialogando, é que, de certa forma, faz essa produção uma produção de arte periférica, né? Agora, claro, quando a gente está falando, eu como gestor na periferia, eu preciso olhar ali para a arte que está sendo, principalmente para a arte que está sendo produzida localmente. Mas a arte que é produzida localmente, ela pode andar pela cidade. Até porque, gente, eu não tenho uma visão de que a cultura, né, a cultura clássica, estabelecida como clássica, como majoritária dentro das discussões, ela não tem que ir para as periferias também, para que a periferia conheça. Essa troca, né, essa rede, ela é importante, ela só não pode ser determinante, né? Ela não pode determinar cachês diferentes, ela não pode determinar visibilidade diferente, ela não pode determinar equipamentos diferentes, investimento em equipamentos diferentes, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A mesma produção, né, a mesma foco e energia na produção cultural que vem do centro tem que ser dada também à produção periférica. Eu te respondi, Camila? Sim, muito obrigada. Foi bom. Gente, eu estou vendo... Gleison. Isso. Boa noite a todos. Só um minutinho Ô, Gleison, acho que você estava com um problema de áudio. Não sei se foi só para mim, mas... Não, sim, deu um efeito especial aí na sua fala. Um eco, né? Deu um eco. Eu acho que eu consegui resolver aqui, que eu desliguei o notebook. Tá? Melhorou. Boa noite novamente a todos. Parabéns pela aula, Anabelle. Eu queria fazer uma provocação em relação à cultura periférica, né? Quando a gente fala que é híbrida, que ela tem que também perpassar outros espaços, eu tenho receio que essa cultura hegemônica, né, que pode silenciar a cultura periférica quando ela tenta ir para algum espaço. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, porque o grande receio, né, que essas produções, né, que já são, entre aspas, tidas como marginalizadas, né, com pouco poder financeiro, elas possam ser suprimidas indo para um outro lugar, para um outro espaço. Então, assim, ou ela tende a aumentar seu reconhecimento indo para outros espaços. Então, assim, o meu receio é que, não sei se você entendeu, assim, mas se corre um risco, né, de outros poderes, né, suprimir a cultura periférica, né, silenciar, invisibilizar, mesmo ela percorrendo esses campos que a gente tem como canônicos, né? Então, assim, será que isso pode acontecer ou é só viagem da minha cabeça? Não, não é não. Pode sim acontecer. Inclusive, essa é uma discussão importante para nós que queremos ser gestores e produtores. É importante que nessa curadoria de produção isso seja levado em consideração, né?
como que eu faço direcionamento de público para as obras da periferia? Como é que eu vou articular os públicos que vão fazer a visitação ou que vão no show? Que tipo de material de divulgação eu vou fazer, né? Porque muitas vezes a própria montagem desvaloriza a obra periférica, né? Por uma questão de que a gente tem uma tendência muito grande a valorizar grandes nomes e desvalorizar os nomes que são grandes em territórios. Eles não são menores, eles são grandes em territórios. E não tem consigo uma grande produtora, uma grande gravadora, né, fazendo disso, né, uma ferramenta de propaganda. Né, que é isso que transforma as coisas em maiores do que elas são, né? O Emicida, até 2005, você via ele na Galeria do Rock, ele cantando, né? Ele, a caixa, o microfone, a gente ia lá e ficava lá. Ele vendia o CD dele na hora, a gente comprava o CDzinho do Emicida da mão dele, né? E ok. Hoje, né, isso é impossível. Se colocar o Emicida na Galeria do Rock, né, ninguém entra, né? Então, assim, é isso. Aí, quando vira um produto dentro, né, da grande discussão de musical, né, da indústria musical, parecem que as coisas ficam com mais valor, porque elas adquirem lastro, valor econômico. Então, quem dá o valor é a gente que está produzindo, né? A gente que tem que olhar aquela produção como valorosa, como importante, como fundamental, para que a gente dando suporte para que a manifestação cultural ela se realize de forma plena, ela vai ser valorizada em qualquer lugar que ela esteja. Se ela não tiver suporte da produção, né, e da gestão cultural, de falar assim, não, nós vamos fazer aqui desse espaço um espaço preparado para receber essa produção, pode ser que sim, invisibilize, que não tenha valor, que não seja valorizado, né? Porque às vezes só o lastro, né, do nome do espaço não é suficiente para dar visibilidade. Às vezes tem alguém falando de apropriação, tá com a mão levantada, né? Você não quer falar, você escreveu aqui no chat. É a próxima pessoa, Mijarê. O Nijarê. Gleidson, você foi respondido? Você acha assim? Acho que não tem uma resposta, assim, não tem uma receita, mas assim, eu acho que já está atento com as condições de produção e como você está divulgando, difundindo esse trabalho, já ajuda bastante a não ter invisibilização. Mijarê, pode falar. Você está com o microfone aberto, mas a gente não está te ouvindo se você estiver falando, tá? Para nós está mudo. Ela vai, aqui está dizendo no chat, vai entrar e sair de novo. Então, vou passar para a Mel e aí depois a gente retoma. Pode falar, Mel. Pode falar. Eu queria aproveitar, parabéns pela aula, Ana, inclusive, foi ótima, eu nunca tinha assistido uma aula assim, achei massa demais, muito enriquecedor o conteúdo. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, viu, Mel? Eu queria pegar o gancho do que o Gleidson falou e perguntar como que faz nessa tomada de decisões, por exemplo, em toda a produção cultural desse específico. Já lavei minhas mãos contigo. Oxi, eu tô falando mais. Porque, por exemplo, você chegou a citar o Emicida em algum momento, e aí eu lembrei do show que ele fez lá no teatro. E aí eu entrei numa discussão sobre isso, sobre como que você apresenta, muito legal a iniciativa e tudo mais, mas sobre como que você apresenta uma cultura tão diferente daquele espaço. E aí, o que eu, conversando com pessoas negras do meu ciclo, né, algumas disseram que várias pessoas negras, né, da comunidade não se sentiram confortáveis
se sentiram um pouco um estranhamento de estar num lugar que eles não conseguem ocupar. E eu achei isso muito doido, eu fiquei viajando em como que você escolhe o lugar, qual a intenção, para qual público você está apresentando aquilo, se é um lugar não frequentado por esse público, você quer ocupar esse lugar desse público, você quer dar essa chance, né, para eles pisarem naquele lugar e viverem aquilo, ou a intenção é você mostrar a cultura desse povo nesse lugar para as outras pessoas que não fazem ideia. Eu fiquei viajando muito tempo sobre isso, achei incrível a intenção do Emicida e foi um sucesso, mas eu fiquei pensando nisso, sobre para quem é essa apresentação e como que é essa tomada de decisão do local e tudo mais. Você sabe me dizer mais ou menos? É mais uma reflexão assim, que eu tenho. Sim, eu acredito que toda pessoa... O Racionais, ele é muito bom em explicar esse tipo de coisa, mas eu não separei aqui a passagem. Mas tem uma coisa que a grande parte das pessoas da periferia, a gente traz com a gente uma ancestralidade que quase não é notada, que é um traço africano e indígena que marca a nossa população para além de cor, né, para além da imagem que a gente tem, que é a ideia de coletividade, que muitas vezes não dá para você fazer uma coisa se você não promove isso para outras pessoas, se você não promove para o seu coletivo, né? Quando a gente faz aniversário e a gente tem dinheiro, o que a gente quer fazer? Dar uma festa, né? Não é dar uma festa. Porque quando a gente compra um tênis novo, um Naicão, o que a gente vai? Dar um rolê na praça. A gente não vai guardar o Naicão para um dia, não, você quer já mostrar para a galera, ó, tô nos panos, pá. Isso tem a ver com a nossa ideia de coletividade, e de uma sensibilidade coletiva, de compartilhar as coisas com os outros. E eu acredito que isso marca a produção cultural periférica. O Emicida, ele chegou num ponto da carreira dele onde as pessoas querem ir em todos os espaços. E o Municipal é um espaço marcado pelo racismo, onde os negros não podiam entrar. Não era um lugar para a população negra e indígena, era um espaço para a população, né, considerada rica, antes de rica, considerada da corte, né, porque era o teatro da corte, depois o teatro dos ricos, né? E mesmo quando ele se tornou um espaço público, o Teatro Municipal, ele se tornou um teatro público que só tinha música lírica, ópera. Eu adoro, gente, adoro essa linguagem, mas, né, não dialoga com a gente. Você vê de vez em quando, você vê por interesse, mas não é uma coisa que chama atenção, né? Até porque é uma cultura estrangeira que pode ser muito interessante, mas não faz parte do nosso repertório cultural. Então, levar o rap para dentro do Municipal com uma mulher trans, né? Ou com todas as questões que envolve esse disco do Emicida, foi um ato revolucionário de resistência sem precisar colocar uma faixa. Daquilo que a gente viu lá no slide, né, que o Tiaraju aponta para a gente, das 5 chaves da cultura, que ela só não se manifesta pela simples expressão cultural, ela se manifesta dentro de lutas sociais, né? E acesso a espaços públicos é uma luta social coletiva, de que a gente entenda que os espaços públicos são de todos e todas e todes, né? Então, o show não foi só um show, né? Ele fez até um vídeo, tem até um vídeo que ele fala um pouco sobre isso anteriormente, mas é isso, é o processo de aproximação. Não significa de forma nenhuma uma supervalorização do municipal em detrimento à cultura periférica, ao espaço de cultura na periferia, tá? Mas que a gente queria que todos os espaços de cultura da periferia tivessem a mesma estrutura do municipal, queria sim. Eu queria, né? Estrutura de som, estrutura de palco, de luz, de funcionários, eu queria, né?
Então, tem aí esse jogo desse diálogo que faz a gente pensar sobre esse espaço. É lógico que vai haver um estranhamento e, de certa forma, um mal-estar, porque a gente, às vezes, vê pessoas passando em frente de biblioteca pública achando que é um prédio particular, porque o prédio, ele veste uma ostentação social. E esse tipo de prédio foi dito para a gente durante muito, muito tempo, que não era lugar de pessoas periféricas, né? E também a gente não deve esquecer que o racismo ele tem uma chave, né, institucional. Ele é construído dentro das instituições públicas primeiro, né? Primeiro ele é uma lei, né? Ele é absorvido, depois ele vira contra a lei. Então, esses lugares remetem a essas familiaridades um pouco incômodas na nossa construção como população. Podem falar, gente. Vou devolver aqui para o Mijaré, que ele já chegou, e aí depois, na sequência, o William. Oi. Vocês me ouvem, gente? Estamos ouvindo. Boa noite. Desculpa, porque aqui tá chovendo. Eu não vou nem abrir a câmera, porque senão eu vou ficar com a internet muito falhando. Boa noite a todos e todas e todes. Meu nome é Minjaré, tá, gente? É um Minjaré. Então, quem não tiver pegado a pronúncia é essa. E aí eu queria responder primeiro agradecer a Anabela pela aula. Acho que é uma aula maravilhosa. Acho que toda aula que se propõe a citar algum trecho de Racionais MCs, ela tem que ser, né, destacada como perfeição. Então, muito feliz primeiro por essa troca. E aí, respondendo ao lance, ao Gleidson, né, e ao lance de falar da apropriação, que esse lugar, por exemplo, a gente tem um exemplo muito vivo na cultura periférica, que nasceu, né, de dentro dos morros, das favelas e dos terreiros de candomblé, como o samba, por exemplo, né, que era marginalizado, que era criminalizado, e quando a cultura de elite começou a gostar, a se arvorar, a tocar samba, eles se apropriaram, e hoje a gente consegue ter o samba ali ainda como uma cultura periférica, porque os grandes cantores, os grandes sambistas, eles saem, né? Eles nascem da periferia, eles surgem da periferia, mas a gente tem um lugar hoje também elitizado na cultura, né? E a gente vê aí muita gente branca cantando samba, que eu não vejo nem problema. Só que é isso, o meu medo é que daqui a 50 anos a gente só tem essas pessoas cantando samba. A mesma coisa como o rap também, né? Que a gente vê aí já uma virada de chave, porque hoje o rap, na verdade, a cultura hip hop é uma cultura muito rentável na música mundial. É o estilo musical que mais vende, né, no mundo todo, né? No Brasil, a gente fica assim, somente atrás aí ao sertanejo, por conta que a gente já sabe por quê, né? Mas aí a gente começa a ver esse movimento de apropriação mesmo, porque tudo é dinheiro, na verdade, né? Se apropriar para poder lucrar em cima, né, do que a gente criou. E eu falo aqui da Bahia, e a gente tem, por exemplo, o Axé Music. Não sei se vocês viram um documentário na Netflix sobre o Axé. Se vocês puderem, assistir esse documentário, vocês vão ver como o Axé Music, que é essa música, esse estilo musical que a Ivete Sangalo canta, né? Vários cantores aí estourados do Brasil afora, como surge o Axé Music aqui na Bahia e o que ele é hoje. Quem é que ganha mais dinheiro com o Axé Music? Aí vocês vão ver as cores das pessoas que estão lucrando em cima do estilo musical que nasceu dentro do terreiro de Candomblé, dentro das periferias de Salvador. Então, o meu medo, Gleidson, na verdade, o nome do documentário é Axé Music mesmo. Vocês acham fácil na Netflix? Acho que tá no Netflix, né? Eu vi lá no Netflix. Ele mesmo. Então, minha questão em relação à apropriação não é nem essa questão da gente ser invisibilizado, porque a gente já é o tempo todo. Eu acho que a gente tem que ter, na verdade, conhecimento das ferramentas que a gente pode utilizar para poder furar essas barreiras, né? Então, por exemplo, como a Anabelle acabou de falar, assim, a gente vê os espaços públicos hoje vestidos de espaços que a gente não busque acesso a eles, né? Uma forma da gente se afastar. E eu acho que tudo através do conhecimento a gente consegue, né, adentrar esses espaços. E aí a minha fala seria somente sobre
meu modo de produzir, porque eu sou um produtor da periferia, né, de Salvador, e eu produzo um projeto aqui na Bahia de circulação teatral, né, de apresentações teatral em terreiros de candomblé. E aí eu penso em duas coisas quando eu produzo esse projeto, que é, primeiro, visibilizar esse espaço de religião de matriz africana que é demonizada, né, pela maioria da sociedade, como um espaço. Ó, gente, aqui não tem demônio, não tem essas coisas horríveis que falam da gente, que é um espaço belo, que flui arte e cultura, e que é potente também para se fazer arte, e utilizar também esses espaços como espaços culturais mesmo, de fato, né? Então, por exemplo, esse projeto ele surgiu aqui no meu terreiro, a primeira edição nós fizemos aqui no terreiro, que é no interior da Bahia, e a gente já fez uma circulação em Salvador, em 3 terreiros, ainda na virtualidade, por conta, né, da pandemia, e estamos partindo para uma terceira edição presencial também. Mas isso não impede desse mesmo espetáculo fazer uma circulação, por exemplo, nas unidades SESC, né, da Bahia, e agora a gente tem uma circulação fechada agora no mês de agosto em São Paulo. Então, a gente busca também fazer esse trabalho, no caso, né, eu, enquanto produtor, fazer esse trabalho para o público que eu quero fazer, que é as mulheres pretas de terreiro de candomblé, até porque o espetáculo ele é um espetáculo monólogo de uma atriz negra que faz uma reverência às mulheres negras, ele presta uma grande homenagem às mulheres pretas, então eu quero falar isso para as mulheres pretas de candomblé, que é o meu público-alvo, e eu deixo isso muito nítido nos projetos que eu escrevo, nos editais que eu escrevo, mas também quero levar para esses outros espaços e que tem uma parcela de negros que frequentam esses espaços da não periferia, né, nos espaços centrais, né? A gente tem também. Então, falando do que eu faço, falando das coisas que eu gosto de acompanhar, por exemplo, do Emicida, eu já fui para show de Emicida pagando R$10, o palco cheio de microfonia, no inicião dele aqui em Salvador, quando ele veio, assim, fazer um show com vários caras, sabe? E já fui para show dele, não fui desse do Amarelo ainda, porque quando ele veio aqui para Salvador, estava no meu terreiro, mas um show mais elaborado e tal. Então, é bacana ver o crescimento dele e como ele conseguiu atingir todos os públicos, né? A mesma coisa o Racionais MCs, por exemplo, né? Eu sou um grande fã desses caras. Sabotagem era um gênio nisso, de circular dentro da periferia e ir para a televisão, fazer cinema e tal. Então, a periferia ela é muito fluida, ela consegue ter essa constância porque ela tem base. Eu acho que tudo parte de uma base. Então, para não me alongar muito, eu só queria fazer uma pergunta, Anabelle, ou quem tiver aqui que se sentir vontade em responder, é sobre políticas de cota para as culturas periféricas. O que é que você acha, Anabelle, sobre isso? Porque a gente sabe da discrepância que há entre uma pessoa que trabalha com produção e gestão cultural branca, que tem acesso à formação desde do ensino, né, escolar até a universidade. Por exemplo, esse é um dos primeiros cursos que eu faço que eu vejo uma maioria de pessoas negras, por exemplo. Né? Todos os outros cursos que eu fazia, eu era o único negro da turma. Então, assim, do que se pensa, ou se tem alguma discussão já sobre isso em curso, sobre política de cota para as políticas culturais voltadas à periferia. E aí, só para poder nidificar essa fala, na Lei Aldir Blanc, eu faço parte do Observatório de Economia Criativa da Bahia, e na Lei Aldir Blanc, né, que é a lei de cultura mais recente aí, emergencial, que a gente teve agora a aprovação, né, da Lei Aldir Blanc 2 e da Lei Paulo Gustavo, na aplicação da lei, né, a gente tinha os 3 incisos, e no inciso 2, que é o inciso em que libera recursos para espaços culturais, né, dos municípios, enfim. Somente 2 municípios, 2 cidades brasileiras, 2 capitais, que foi Salvador e Porto Alegre, abriram cotas para o repasse desse recurso para espaços culturais, né, ditos espaços pretos, né, usando-se da lei de cota para aplicar essa lei. Então, a gente, num país, né, com muitos municípios, estados, enfim,
a gente somente 2 utilizaram da base da lei para poder fazer o que, na minha visão, é o correto de fornecer as cotas. Mas isso eu estou falando do inciso 2, porque acho que no inciso 3, que é o que versa sobre editais, eu acho que um grande número de estados acabaram aplicando. Mas eu estou falando no fortalecimento de espaços culturais, somente 2 estados, né? E aí eu queria ouvir um pouco sobre isso, assim, tanto da Anabela e de outras pessoas também que quiserem falar sobre, né, o que pensam, o que discutem, o que leem sobre isso, porque eu estou aqui para poder aprender e me inteirar do que tem acontecido fora, né, da minha bolha aqui na Bahia. E aí eu acho bacana essa troca. Então, agradeço aí o tempo da fala. Querido, obrigada pela sua contribuição, acho que é bem importante. É sobre isso, né? Eu acho que tem uma coisa que você coloca que é importante do trabalho que você faz, porque quando um grupo ele se apresenta no terreiro, ele se apresenta no SESC, quando esse cara vê que a programação estava no terreiro e estava no SESC, isso muda a relação também do território com a produção artística. Porque às vezes também existem determinados tipos de produção artística que tem mais dificuldade de formação de público dentro do território, que não é tão aceito, que não é tão fácil, né, do público. A música, a gente sabe que é uma coisa da alma brasileira, é muito mais fácil você fazer difusão, mas às vezes como é difícil conseguir público para um espetáculo teatral, né? Então, quando ele roda dentro de lugares, né, diferentes, ele também traz uma outra relação comunitária para esse espetáculo, que é bem importante, assim. Agora, sobre as cotas sociais, eu acho que ela é uma discussão nova que está surgindo, que veio pós-pandêmico, né, com a crise econômica, né, é importante a gente colocar as coisas como diferente, né? A crise econômica é uma coisa, a pandemia é outra, tá, gente? Uma não tem a ver com a outra, elas só foram simultâneas, né? Porque, e para pesar bastante sobre nós, foram simultâneas. E, de certa forma, em alguns setores, né, a pandemia causou muitos problemas, como o setor dos trabalhadores. Mas a gente não pode esquecer que nunca os ricos ficaram tão ricos como na pandemia, né? O bolso mais esvaziado foi dos pobres mesmo. Mas as cotas são uma discussão. A grande discussão é que, de verdade, as cotas sociais, né, as cotas socioeconômicas, não deixam de ter um recorte, não podem deixar de ter um recorte de raça e gênero. Então, muita gente fala que é uma reprodução da mesma relação de cotas, né? Porque o público, né, estatisticamente, pelo IBGE e por qualquer pesquisa, o público mais desprivilegiado economicamente é a população negra, indígena, parda, né, desse país. Então, ela está altamente conectada, né? Tanto que muitas universidades já usam os 2 termos para uma cota que é tanto da vaga como da bolsa, né? Ela tem a ver com as questões raciais e, ao mesmo tempo, ela é social, ela está com as 2 coisas pensadas. Para a cultura, é fundamental, importante, eu concordo com você, que a gente tem esse recorte, e aí, junto com o recorte racial, né, o recorte econômico, eu não acredito nesses 2, e de gênero, nesses separados, só acredito neles juntinhos. Tem que ser os 3 juntinhos, raça, gênero e classe, juntinhos, porque eles dialogam o tempo todo dentro da sociedade, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar como movimento de base, como que a gente vai se organizar para construir essas cotas, né? Porque tem que vir de baixo para cima. Nesse governo a gente não vai conseguir dialogar sobre isso, né? A gente espera que a gente tenha, a partir das próximas eleições, um governo mais progressista, que a gente possa discutir essas relações tão importantes e fundamentais que vêm lá, né, daquela herança né, os cientes, segundo a ciência racial que foi construída aí, que deu base aí para esse racismo estrutural que a gente vive, né? Então tem aí a gente precisa aí desse gás
social para o equilíbrio econômico da sociedade. Mas eu acho que é isso, a gente precisa pensar. A gente vai fazer conferência, a gente vai fazer encontro o ano que vem para pensar isso, como que a gente vai construir, né? Vai ser organizado por que movimento, ou todos os movimentos vão se organizar para pensar, né? A gente precisa construir nossas estratégias para pautar o Estado, senão o Estado nos pauta. E normalmente, quando ele nos pauta, não é suficiente, né? É isso. Se alguém mais quiser comentar, tá bom, gente? Fica à vontade. O próximo, Agora, que quiser falar. Agora o próximo é o William. Gente, antes de passar, a gente ainda tem uma atividade que vocês vão ser divididos aí nos grupos. Então, eu vou pedir para todo mundo que ainda tem fala, ser breve nas colocações para dar tempo de todo mundo que pediu fala se inscrever e ter um retorno aí das suas questões, tá bom? William, com você. Olá, gente, boa noite. Anabela, eu tenho uma dúvida. Eu sou recém-formado em produção cultural. E, assim, eu confesso que eu não estudei tanto quanto eu deveria ter estudado. Eu não trabalho, não sou do setor cultural ainda, eu trabalho com vendas, com negócios, enfim. E eu tenho uma dúvida, assim, dentro de mim, sobre a questão da exploração financeira. Não sei se a palavra exploração, mas o Mijaré, ele trouxe uma questão aí da apropriação da cultura, né? Na questão da indústria cultural, que eles se apropriam de uma cultura genuína, né? Igual aquele filme do Van Damme, que a capoeira aparece tocando dance, enfim, nada a ver. Ele pegou a capoeira e fez um Hollywood aí com o negócio. Isso eu acho um absurdo. Só que, assim, o grande público, ele consome. Então, como que a cultura genuína, ali criada nos seus lugares, como que ela pode se tornar financeiramente viável, caso tenha, enfim, caso ela tenha esse propósito? Eu acredito que financeiramente todos têm um propósito de sustentar, né? Como que ela pode se sustentar financeiramente sem cair desse lado de indústria cultural, pop, né? E se isso é errado, a exploração da cultura financeiramente. Enfim, é isso. William, ótima questão que você trouxe. Eu acho que tem vários lados, assim. Primeiro, a gente deve pensar e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não existe cultura pura. Não existe. Nem raiz cultural. Essas coisas são formas que a gente quer falar quando a cultura está no âmbito tradicional, mas a gente deve tomar muito cuidado com isso, no âmbito tradicional e popular. Quando ela é praticada como uma ação social, sem fins lucrativos, que tem a ver com tempo, com período, às vezes com marcos religiosos, né? Tipo, a gente não dá para pagar um cachê para algumas coisas, sei lá. Como que a gente faz para que a gente preserve aquela manifestação cultural? É diferente. Eu não estou pagando diretamente pela ação cultural, eu estou pagando pela preservação da ação cultural. Por exemplo, não dá para eu pagar para lavar a escadaria da Igreja da Sé, por exemplo, para os povos de terreiro ir lá e lavar a escadaria da Igreja da Sé, mas eu posso financiar aquele evento cultural para que ele exista. Como que eu faço isso? Eu vou lá, pago o transporte, pago para aquelas pessoas estarem ali, é diferente, sabe? Você está numa chave de preservação cultural. E existe uma chave comercial da cultura, que eu, gente, tenho aí as minhas dúvidas sobre se de verdade ela é tão ruim, né? A gente sabe que muitas manifestações culturais tiveram que criar outras para ser difundidas no Brasil como manifestação cultural. Por exemplo, a capoeira. A capoeira de Angola teve que criar a capoeira
tradicional, popular, que a gente conhece, que tem, esqueci até, tem um termo para ela, né, que é aquela que a gente conhece que é mais alta. Regional. Regional. Teve que criar capoeira regional. A capoeira regional é uma criação que vai nascer, né, dessa capoeira que a gente chama capoeira de Angola e vai surgir como outro movimento para a popularização da capoeira, para que ela conseguisse ser disseminada no Brasil. E nem por isso ela perdeu suas características como capoeira, né? Muito pelo contrário, isso fortaleceu a capoeira muito. A gente pode discutir que é importante a gente não esquecer da capoeira de Angola e lembrar da importância do fortalecimento, da preservação como patrimônio cultural, mas a gente não pode dizer que a capoeira regional foi ruim, o surgimento dela. Então, tem coisas que aparecem como uma certa difusão. A gente pode dizer assim, muita gente discrimina o funk, mas depois que a Anitta virou a cantora mais ouvida mundialmente, a visão sobre o funk mudou um pouco, né? Mudou um pouco as relações das pessoas e o funk. Por quê? Porque uma música, ela tá no Guinness. Ela entrou no Guinness cantando funk. Tem certos setores da sociedade que não vão olhar mais para o funk como olhavam antigamente. E isso é importante. Mas eu não acredito numa ideia que ela é binária sobre a vida. É bom ou ruim, feio ou bonito, claro ou escuro. Não acredito, homem ou mulher. Não acredito nessa ideia binária de vida, né? Eu acredito que existem diversas nuances da cultura, que vai desde a profissionalização, transformação de produtos por determinados setores, dos quais é muito ruim e predatória para o Brasil, que é, por exemplo, sei lá, a indústria do sertanejo. Por que ela é predatória? Porque ela está conectada a uma ideia de sociedade que está ligada ao agronegócio. Né? Para a gente discutir né, esse setor, a gente vai ter que discutir o outro, né, o agronegócio. Né? Tem até músicas sertanejas que eu até ouviria, acharia muito legal ouvir. Eu não ouço porque eu não sou a favor do agronegócio, também não vou ouvir. Né? Então, tem discussões que são bem delicadas e precisa ser aprofundada. Mas transformar uma relação da arte em um produto, nem sempre isso quer dizer sobre uma só mercantilização, mas às vezes quer dizer difusão, né? Uma difusão daquele lugar musical. Hoje, você ir na plataforma do Spotify, digitar lá, Racionais MCs e aparecer, é uma revolução dentro da música, né? Num país que divide e tem uma tendência a classificar tudo. Não significa o termo